Meu primeiro livro lá, O Tanto Faz, eu escrevi em Paris, estava com uma bolsa de estudos, e Paris é uma cidade, porra, todo mundo sabe, né? É uma espécie de lugar comum, só que é um lugar comum delicioso para se estar, né? Você descobre a sua Paris, todo mundo mora ali, descobre o seu café, a sua rua preferida, sabe? O seu cineminha preferido e tal. Virou essa cidade literária para mim. Então eu nunca tinha escrito nada ambientado em São Paulo, com uma história paulista. Depois do meu segundo livro, é a continuação do Tanto Faz, só que com outro estilo. Lá no Tanto Faz é um romance feito de fragmentos e no Abacaxi é um longo texto, quase assim, sem respiração, né? Da volta desse personagem. O personagem saindo de Paris, indo para Nova York, aí uma parte se passa em Nova York, depois a outra parte se passa no Rio de Janeiro, é como se ele estivesse evitando voltar para o lugar onde ele estava. Ele só chega na última página. Então, até o Abacaxi, que eram meus dois romances, eu não tinha escrito sobre São Paulo. 17 anos depois saiu A Órbita dos Caracóis, que é uma novelinha que foi classificada como uma novela juvenil, e é mesmo. Mas eu prefiro classificar como uma novela de aventura. Uma aventura urbana, tal, mas tinha essa levada juvenil, a história toda ambientada em São Paulo. Aí tem essa geografia sentimental que você tem, né? Quando você nomeia uma rua, assim, para você aquilo faz sentido, a Rua Augusta, a Avenida São João, um tal bar, sabe, um tal cruzamento, aquilo vibra de um jeito muito especial. Apesar de você estar fazendo pura ficção, mas a geografia tem essa carga emotiva. E é um livro que já estava em parte escrito, porque esses 17 anos eu fiquei escrevendo um monte de coisa. Vários inícios de romance ou de esboços de conto, que eu aproveitei muito nesse último livro que saiu ano passado, pelo Epopeia. Agora que começou a rolar ali o livro na minha cabeça, eu vi que eu comecei a fazer uma vasculhada ali nas gavetas eletrônicas e achei muita coisa que podia entrar. Você não pode ter prazo, assim, porque o resto tudo tem prazo, né? Eu trabalho também como tradutor, o cara te dá um livro, tem um prazo, né? Eu trabalho como roteirista também, roteirista é o império do prazo, né? Assim, não tem papo, ainda mais novela, que eu trabalhei de colaborador em 3 novelas. Em jornal também, quando você escreve crônica, tudo tem prazo, mas na literatura é o único lugar onde você pode se dar o luxo de não ter prazo. Então, esse livro, Panopopeia, eu furei 3 prazos com a editora. Do primeiro prazo à saída do livro, né? Foi 1 ano e meio, exatamente 1 ano e meio. E foi ótimo, porque aí eu também pude deixar 3 meses na gaveta, tirar e ver. Enfim, porque não existe forma perfeita, né? Alguém já falou isso, não existe forma literária perfeita. E muito escritor, assim, simplesmente dá as costas quando o livro está editado. Mas eu não consigo, pô, é uma espécie de narcisismo paranoico obsessivo. Agora estou infernizando a vida da coitada da Isa Pessoa para sair uma 3ª edição revisada. Mas ela me prometeu que vai mexer. Até bom esse vídeo porque força ela, né? A cumprir a promessa. O livro lá saiu em 81, a gente está quase, né, em 2011, são 30 anos. Então, em 30 anos, eu tenho a impressão que alguma coisa muda na cabeça de um cara, né? E não deve ter sido exceção. Na verdade, você só escreve um livro, né? O Proust, e se não é o Proust, fica sendo assim durante um certo tempo, dizia que você só escreve um livro. Porque todo mundo dizia, ele escreveu aquele A Procura do Tempo Perdido, são 7 volumes, muda os pontos de vista de um personagem, de outro, mas é o velho bom Proust escrevendo naquele estilão dele. Machado de Assis também, Machado de Assis depois de Brás Cubas, só escreve um livro praticamente. Então, na verdade, quer dizer, isso eu também não fugi a essa regra. Eu não me sinto muito tentado a dizer, bom, agora eu vou provar que eu sou um escritor versátil mesmo e vou inventar outra voz narrativa. Não tenho nenhuma necessidade interna de fazer isso, né? Muita coisa, quer dizer, é reflexo longínquo de fatos, né? Que eu me lembro. Às vezes, ali um episódio, uma peripécia de tal e qual personagem, reflete longínquamente, distorcidamente, ficcionalmente, algo que de fato ocorreu na minha vida e da qual eu tenho uma lembrança. Agora, a gente sabe o quão nebulosa, né, é uma lembrança na cabeça. Quer dizer, ela está lá, mas é uma coisa nebulosa. Outra pessoa contando o mesmo episódio vai contar outra coisa. E é evidentemente que tem. Quer dizer, por que eu não escrevo... Por que eu não tenho um personagem que passa a vida em busca de Deus, por exemplo? Porque eu estou cagando e andando para essa questão. Mas isso não tá estampado no texto. Não é como uma carta, sabe? Ou como um texto confessional mesmo. É um trabalho literário. A sua voz, né, literária, que está muito na moda dizer assim, o cara tem uma voz. Assim. É uma coisa que é mais uma condensação, uma decantação de vozes não literárias na cabeça. Ou seja, a voz da sua mãe, a voz do seu pai,
a voz do rádio que eu vi, a voz da televisão, a voz do vizinho, do garoto, do professor legal, do professor escroto. Essas vozes que povoam a sua cabeça e que formaram a linguagem. Você aprendeu a língua junto com as prosódias, os sotaques, junto com visões de mundo embutidas, né? Porque as pessoas estão falando e falando o quê? Estão falando a sua visão de mundo. E nisso inclui o humor também. Então tem assim, a voz do tio piadista, sabe, que morava no interior, a voz do humor do meu pai, que tinha Isso eu acho que é muito mais presente, está muito mais catalisado no texto do que propriamente dizer, não, a minha ironia é machadiana. É claro que todas as leituras que você faz também participam desse processo de decantação. Você começa a traduzir bem mesmo quando você entra na persona do escritor. Ali, né? Eu traduzi um livro do Bukowski, que chamava Mulheres, foi o segundo que saiu no Brasil, que eu me diverti muito escrevendo aqui, eu gostei muito, eu entrava numas assim, de que eu era o Bukowski, sabe? Durante a tradução, foi mais ou menos em 83, o livro saiu em 84, me aconteciam coisas muito parecidas com aquele personagem, porque o Harry Chinaski era esse personagem, um velho bebum, né, e que já tinha uma certa reputação como escritor. Entreguei lá a tradução e voltei, fiquei andando pelas ruas, sentindo aquele alívio, né, do puta, acabei finalmente esse trampo aqui. Sentei num bar, aí senta uma menina, bicho, entra uma menina aqui, eu falei, puta que pariu, essa menina saiu do Mulheres do Bukowski, sabe? Uma calça com um bundão, assim, sabe? Uma sandália de salto alto, sabe? Ela com uma unha pintada, senta do lado, assim, pede, eu tinha comprado um jornal, ela pediu um jornal para ler. Aí, bicho, aí o negócio foi, assim, que eu acabei transando com a mulher num motel vagabundo, assim, quer dizer, essa mistura do imaginário com o real, assim, de uma forma surpreendente. Então, aí eu traduzi um outro cara, o Thomas Pynchon, o Vineland, que foi um livro dificílimo, cara. Era difícil ler. Eu peguei o livro, eu falei, eu não estou conseguindo nem ler esse livro, como é que eu vou traduzir? Né? Aí eu estava quase desistindo do trabalho, quando um amigo meu, Matthew Shirts, que é um americano, ele leu o livro, né, e falou, porra, eu ajudo você a traduzir. Mas foi uma delícia, porque eu fazia essas sessões com o Matheus, né, eu fazia a tradução e deixava uns buracos do que eu não tinha entendido, como do inglês, das referências, de cultura pop, e a gente se reunia. E eram reuniões de trabalho sempre regadas, muito birita, e a gente fazia uma espécie de comemoração dionisíaca. Pô, faz engenharia, bicho, sabe? Vai estudar informática, puta, sabe? Vai ser cafetão na zona, faz qualquer coisa, porque aí assim, é decepção atrás de decepção, fica duro. Sei lá, eu acho que você escreve porque é uma doença mental, como qualquer outra. Tem pessoas que têm tique, assim, né? Tem pessoas que escrevem. Fazer o quê? Obrigado, Renato. Pô, obrigado a você. Primeiro chamavam de paradidático. Horrível, né? Paradidático parece um termo depreciado. Porra, paralítico, paradidático, uma coisa